Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Está projetado ali, se você quiser acompanhar. Independentemente, mantenha sua Bíblia aberta, meu querido, para consultar à medida que a palavra do Senhor é exposta. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 9. Se você encontrou, diga amém. Tem pessoas que ainda não encontraram, gente. 1 Coríntios 3, versículo 1 a 9. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Amado irmão, hoje nós vamos falar sobre a obstinada imaturidade espiritual. Digo que é obstinada porque teima. Teima em permanecer na igreja do Senhor. Não importa se a igreja ela já superou 100 anos de organização, não importa se ela está com 50 anos de organização, não importa se ela está com 10 anos de organização, também não importa se ela tem 500 membros, 100 membros, 60 membros. A experiência de qualquer pastor vai revelar que a imaturidade espiritual é um problema que persiste, um problema que dura, um problema que teima. E é interessante, porque o apóstolo Paulo está falando justamente dessa realidade nos seus dias. Bem ali no contexto apostólico, onde homens de Deus eram levantados para pregar a palavra do Senhor e ensinar com tamanha autoridade, e ainda assim lá havia imaturidade espiritual. Quem são os culpados? Quem seriam os culpados por esse movimento? Quem seriam os culpados por essa realidade? E é claro que muitos tentam abraçar tantas frentes e demonstrar a origem de toda essa questão. Mas eu queria que você pensasse um pouco, meu querido, sobre o movimento gospel que está no nosso entorno. É verdade que se você é um cristão bíblico comprometido com a Escritura, você certamente olhará para o movimento gospel e reconhecerá valor em muitas coisas, mas também reconhecerá problemas em muitas outras. Na verdade, não é o movimento gospel em si que leva a igreja muitas vezes a ser imaterial, mas pela igreja ser muitas vezes imatura, ela vai fazer que o movimento gospel também o seja. É interessante. Não sei quantas experiências você já teve com influencers, de encontrar influencers cristãos por aí, e qual foi a sua atitude em relação a ele. Não sei quantas vezes você encontrou cantores famosos. Teve até um pessoal aí que esteve encontrando aí recentemente, né? O pessoal famoso não podia ir. Mas será que você já encontrou alguém famoso, um cristão famoso? Qual foi a sua atitude em relação a isso? É interessante essas coisas, né? Eu me lembro certa vez, meu querido, de estar na época de seminário e saber que uma das grandes bandas da época, chamada Oficina G3, hoje com 37 anos de carreira, inúmeros
CDs, LPs e tudo que você pensar, divulgados ao longo da história. Olha, é uma banda aí, para quem curte da antiga, é excelente. Eu fiquei sabendo que a Oficina G3 estaria ali num shopping próximo do seminário, eu e um amigo meu fomos até lá, e quando nós chegamos lá, aquela banda de rock gospel, assim, de ponta, estava lá. Ia ter aquele monte de autógrafos, aquela coisa toda. E quando nós chegamos ali bem tranquilos, mas havia uma fila gigante, uma fila enorme de pessoas que queriam um autógrafo da Oficina G3, queriam ali conversar, queria tirar foto e aquelas coisas todas, e até aí tudo bem, irmãos. Porque qual é o problema dessas coisas? A gente gosta de pessoas, a gente tira foto com elas, registra, a gente fala e manifesta o nosso carinho nessas relações. Mas à medida que nós estávamos ali na fila, a gente começou a perceber algumas situações interessantes. Algumas situações, algumas palavras, algumas posturas que não cabiam dentro de uma personalidade genuinamente cristã. Que não cabiam dentro do ensino da palavra de Deus. E eu poderia, dentre muitas coisas que vi ali, citar duas meninas que estavam bem à frente de nós, naquela fila, e que estavam assim, tão eufóricas em relação à Oficina G3, que pareciam que aqueles cantores eram o próprio Cristo. E eu pensei, de repente, eu estou exagerando. E começamos a conversar com aquelas moças. E aí, olha, vocês não estão achando que vocês estão excedendo um pouco no jeito que vocês estão tratando essa questão? Porque, tá certo, eles são muito bons instrumentistas, a gente curte e tal, mas vocês estão levando aí nessas palavras, nesses gestos, o Oficina G3 como se fosse o próprio Deus, e não é assim. E aquelas meninas respondiam para nós, eufóricas, não, eles são demais, eles são incríveis, eles são não sei o quê, e começaram a falar mais e mais coisas que... Eu virei para aquelas meninas e fiz uma pergunta só. Mas vocês sabem, eu acho que você sabe que eles são pecadores, né? E aquelas meninas, como que uma resposta rapidamente disseram assim, pecadores? Jamais! Como poderiam pecar? Juninha Fran? Jamais! E naquele momento, irmãos, ficou estabelecido um aspecto importante da imaturidade espiritual que muitas igrejas estão vivendo. Quando tratam pessoas que deveriam ser tratadas como iguais, como especiais. Na verdade, na igreja, é mais fácil nós encontrarmos fãs de personalidades cristãs do que discípulos de Cristo. Parece-nos que isso chama-nos a atenção e chegamos ao cúmulo de pensar que tais pessoas não pecam. Então aquilo que aquelas meninas falaram aquele dia em relação àqueles cantores é algo que nós vemos hoje de cristãos, de igreja, que estão sentados nos bancos da igreja nesse momento e estão entendendo que os seus pastores não erram, que os seus pastores não pecam, que os seus pastores têm a palavra final, são a própria palavra de Deus. Não são capazes de julgar absolutamente nada, porque colocam o outro num patamar tão acima, tão elevado, que podemos chamar, inclusive, de vice-deus. E isso, meu irmão, é imaturidade espiritual. É claro que isso não é um problema novo, não é um problema recente, não é algo que só pode ser percebido no movimento gospel. Na verdade, a obstinada imaturidade espiritual que vemos hoje, ela está presente nas Escrituras. E nos dias do apóstolo Paulo não foi diferente. Me lembro, meu querido, quando o apóstolo Paulo faz a sua segunda viagem missionária, vai à cidade de Corinto, inaugura uma igreja ali, planta uma igreja ali, e é natural que aquelas primeiras pessoas que se convertem ali sejam como crianças. E crianças, meu querido irmão, para crianças você trata como criança, você dá o leite para beber, você pega na mão e conduz como um pedagogo, você faz o que é necessário, porque são crianças, ainda são dependentes de alguém espiritualmente amadurecido. Então o apóstolo Paulo fizera isso com os cristãos de Corinto no início. E ele escreve uma, ele escreve duas, ele escreve três, ele escreve 4 cartas aos crentes da cidade de Corinto, das quais 2 nós perdemos na história, mas 2 permanecem. A primeira carta que nós lemos, na verdade, é a segunda, e a segunda que temos na Bíblia, na verdade, é a 4ª. E é interessante isso.
Porque quando você para pensar que você tem a segunda e a quarta, você vê que o apóstolo Paulo inicia o texto justamente falando que, irmãos, não vos pude falar como pessoas que estão amadurecidas, revelando um primeiro momento. Sendo que essa carta, a primeira e a segunda, há um período de tempo. E nós estamos falando, meu irmão, de 5 anos. Provavelmente 5 anos. Entre o primeiro e o segundo momento de avaliação do apóstolo Paulo, 5 anos se passaram. E quando ele escreve essa carta, meu irmão, ele encontra uma igreja absolutamente igual. A igreja não evoluiu. A igreja não amadureceu. A igreja não saiu do seu status de criança. Ela absolutamente não mudou. E o apóstolo Paulo percebe isso quando ele declara: nem agora posso falar com vocês como espirituais, porque vocês ainda permanecem imaturos. E se não bastasse isso, quando lemos o final da segunda carta, que é a última carta que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja, os mesmos problemas permanecem na igreja. Então veja, meu querido irmão, que verdadeiramente nós precisamos olhar para nós e entender que nós, como crentes em Cristo Jesus, não fomos salvos para ficarmos parados, estagnados, sem progresso algum. Porque a obra salvífica de Deus é sim, ela é completa, mas, meu amado, ela é um processo na sua vida que vai acontecendo todos os dias, de maneira que amanhã você tem que ser melhor do que você é hoje. E se isso não acontecer, podem passar os anos, podem passar os cargos, podem passar as décadas, e você será um crente problemático na igreja, porque você é um bebê espiritual, quando você deveria ser um mestre na Escritura. Então, meu querido, hoje é importante nós falarmos dessa obstinada imaturidade espiritual. Porque na igreja de Corinto havia homens de Deus, mulheres de Deus. O apóstolo Paulo fala de Gaio, fala de Erasto, fala de Quarto, fala de Crispo, fala de Estéfanas, fala de Fortunato, fala de Acaico e até mesmo de Cloe. Homens e mulheres que se dedicaram no serviço do Senhor. Mas, meu amado irmão, haviam também pessoas difíceis, pessoas que eram imaturas na fé. E no meio de toda essa relação, nós precisamos olhar para nós, olhar para a nossa vida e perceber quem é que nós somos. Nós somos aqueles que estão desenvolvendo a nossa fé em Cristo Jesus, ou somos aqueles que permanecem espiritualmente estagnados? Então, dito isso, meu querido, a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor, através do apóstolo Paulo, quer tratar dessa imaturidade espiritual. E aqui no versículo 1, no versículo 2, nós percebemos como ele vai tratar. E quando nós observamos o versículo 1 e 2, que diz, sim, que aqueles crentes são carnais, sim. Esses crentes são como crianças em Cristo, sim. Esses crentes estão tomando leite porque não podem comer alimento sólido. Nós percebemos que o primeiro aspecto dessa imaturidade é que a imaturidade espiritual, ela vai revelar um problema profundo na igreja. Um problema profundo, que não pode ser percebido, meu irmão, superficialmente. Há algo que precisa ser transformado aqui. Necessariamente, nós não estamos falando aqui de pessoas que não são crentes. Porque Paulo diz que tanto os carnais como os espirituais possuem o Espírito. Mas nós estamos falando aqui de crentes que tomam uma posição diferente em relação ao Espírito. Quando é identificado esse problema profundo, o apóstolo Paulo diz que, em termos de essência, havia cristãos ali que eram crentes, crianças carnais. E o termo carnal que aqui aparece, meu irmão, não diz respeito a pessoas que comem picanha. Não. Apesar que tem um pessoal que come picanha aí que está quase pecando, né? O Alisson não está aqui, né? Falar da gordura da picanha, né? A gente retira a gordura, é um pecado, né? Oh, Jesus. Mas veja, em termos de essência, Paulo chama aqueles crentes de crianças carnais. E por que ele chama? Ele chama porque a palavra carnal designa aquele que quer viver segundo a sua natureza pecaminosa. E isso é extremamente complicado.
Porque estamos falando de gente que creu em Jesus, de gente que serve a Jesus, de gente que adora Jesus, mas que por algum motivo, sabe-se lá qual, prefere agradar a sua natureza pecaminosa e não o Espírito Santo de Deus que nele habita. Esse é um problema sério. Porque, meu amado irmão, se a pessoa não tem Cristo Jesus e ele é um homem natural, ele não conhece das coisas de Deus, ele não sabe, ele não pode discerni-las, ele não entende. Mas aquele que é crente e as entende, e ainda assim prefere escolher fazer aquilo que a sua carne diz, esse, meu irmão, tem maior pecado. Esse sofrerá um peso muito maior por suas escolhas, porque ele afronta a santidade de Deus diante do Espírito Santo do Senhor. Então Paulo chama eles de crianças também, e o termo crianças que aqui aparece, meu irmão, é o mesmo termo que o apóstolo Paulo utiliza para neófito, quando vai falar que um presbítero não pode ser neófito, ou seja, não pode ser alguém inexperiente. Está falando que esses cristãos estão vivendo de uma maneira imatura, inexperiente, quando eles já deveriam estar crescidos, já deveriam estar desenvolvidos. Então essas crianças carnais, elas estão pensando e vivendo como aqueles que não têm o Espírito. E isso, meu irmão, revela a imaturidade espiritual. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer, meu irmão, que nós nos desenvolvamos. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja de Éfeso, ele declara que todos nós precisamos chegar à unidade da fé. Todos nós precisamos chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos, crianças. Para que não façamos mais meninices. É preciso crescer, meu irmão, é preciso desenvolver, mas essas crianças carnais que aqui estão estagnadas no tempo, pararam, não evoluíram, não melhoraram, ainda estão comendo, ainda estão bebendo leite depois de 5 anos. Irmão, o que pode acontecer em 5 anos? Eu me lembro que quando eu converti, li a Bíblia toda no meu primeiro ano de conversão. E continuei lendo. Mas a ideia é que quanto mais você lê a Escritura, mais crescido você fica. Mais disposto a responder você fica. Eu lembro que o meu primeiro pastor, o pastor nordestino, ele fazia muitas questões no estudo bíblico, né? Eu respondia todas. Ele fazia pai, pá, pai, pá, pai, pá. Aquele era bom, irmãos. Por quê? Porque mostrava que a palavra de Deus estava em você. Agora, meu irmão, quantos pastores que hoje estão falando pá, estão dizendo heresias no púlpito, e a igreja não consegue perceber, a igreja não consegue distinguir, a igreja não consegue saber que aquilo é antibíblico, que aquilo não é a palavra de Deus, e estão dizendo amém, que assim seja, é verdade, vamos seguir isso. Pastores estão dizendo do púlpito que você, meu querido, está debaixo da autoridade dele. Que se você sair da igreja, você sai debaixo da autoridade dele. E aí, quando você sair, você não vai prosperar. Na verdade, vai tudo de mal a pior. Meu Deus, quem é esse? E você só consegue ficar debaixo de um jugo dessa maneira, meu irmão, porque você não sabe absolutamente nada da palavra de Deus. Você não sabe que as lideranças constituídas pelo Senhor possuem a mesma autoridade e que todos eles deveriam ser servos, não dominadores dos que foram confiados a eles. Mas você às vezes prefere se sujeitar, porque você é imaturo, você não cresceu, você está parado no tempo, você que ainda quer beber leite. Eu gosto de leite. Whole milk is the better, não é verdade? Não, irmão. Precisamos comer alimento sólido. Nem mesmo na nossa vida normal é assim. O leite é para os primeiros estágios da vida. É colocado o alimento paulatinamente para a criança.
à medida que ela vai desenvolvendo os seus dentes, sua dentição. Ela vai conseguindo comer alimentos cada vez mais sólidos, cada vez mais complexos. O seu paladar vai ficando cada vez mais complexo, à medida que ela vai descobrindo todos os sabores e todas as coisas. E, meu querido, ela vai crescendo com a força desse alimento até se tornar varão, varoa perfeita na presença do Senhor. Assim é a vida cristã. Então, por que você fica bebendo leite? Por que você quer saber só das coisas básicas da fé cristã, meu irmão? Porque leite aqui é isso, as doutrinas fundamentais da fé cristã. Jesus é amor, amém, é isso que importa. Jesus é amor. Jesus salva, amém, Jesus salva. E você, meu irmão, não avança para aquilo que é mais complexo, para aquilo que alimenta mais, como diz lá em Minas, para aquilo que dá sustância. Prefere permanecer na figura de um bebê espiritual. É por isso que o autor de Hebreus critica profundamente os cristãos hebreus. Você lembra? Capítulo 5 de Hebreus. O que ele diz lá? Ele diz assim: quando vocês deveriam ser mestres, atendendo no tempo decorrido de fé cristã, de caminhada, olha, pelo tempo de caminhada que vocês têm, vocês deveriam ser mestres. Vocês deveriam conhecer a Bíblia de tal forma que fossem reconhecidos como mestres, mas não. O autor de Hebreus critica e diz: tende novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O que está nos impedindo, irmãos, de avançarmos, de crescermos? Temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, temos uma igreja fiel. Não podemos permitir, meu irmão, que a nossa natureza pecaminosa nos involua. Precisamos entender que o Espírito Santo quer nos fazer crescer, sermos cada vez mais conhecedores da palavra de Cristo e sermos cada vez mais próximos do caráter de Cristo. Aí aquilo que nossa irmã Gemima começou a falar aqui, vai ser uma realidade tão normal na igreja, que aí sim verdadeiramente poderemos ser chamados de cristãos, porque o nosso caráter se assemelha ao caráter do Senhor Jesus. Transformados. Então, meu irmão, veja que a imaturidade espiritual, ela revela um problema profundo, onde crentes com espírito querem ser carnais, onde crentes são crianças estagnadas no tempo e não avançam. Mas há uma segunda situação envolvendo a maturidade espiritual, aqui no versículo 3:5, quando o apóstolo Paulo fala de ciúmes, fala de contendas, fala que alguém diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo. E na verdade, meu irmão, quando ele diz todas essas coisas, ele revela uma segunda e importante realidade. Que a imaturidade espiritual não apenas revela um problema profundo, mas ela também distorce o ministério fiel. A imaturidade espiritual é capaz de distorcer aquilo que a Bíblia declara que é a verdade, aquilo que a Bíblia declara que é justo, aquilo que a Bíblia declara que é puro. A imaturidade espiritual torna isso um problema, torna isso uma circunstância angustiante na vida da igreja. E por que estou dizendo isso, irmão? É preciso relembrar as palavras de Jesus. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Todo reino dividido não subsistirá. Porque disseram, Satanás expele Satanás. Como poderemos nós pensarmos na igreja de Jesus, irmão, no reino de Deus aqui, visualizado entre nós, nessa igreja visível? Como nós poderemos pensar na igreja visível que aqui está no reino de Deus e pensarmos que no reino de Deus, no único reino de Deus, os irmãos que aqui congregam são rivais? Como pode rivalizarem os irmãos de um mesmo reino, de uma mesma família? Era isso que acontecia na igreja de Corinto. As expressões que Paulo utiliza, meu irmão, são as expressões ciúmes e contendas.
Por algum motivo, meu irmão, os irmãos estavam se levantando. Havia uma rivalidade entre grupos. Uma rivalidade que era movida por algum tipo de inveja. Então, provavelmente, considerando as duas cartas que dispomos, haviam pessoas que tinham um determinado dom e que se consideravam superiores a outras pessoas e por isso se rivalizavam contra elas. Haviam pessoas que tinham um determinado cargo, um determinado serviço na igreja e se consideravam maiores, então por isso rivalizavam com outros. Há pessoas que tinham mais aspecto financeiro, eram melhores financeiramente, bem-sucedidas, e por isso se colocavam de uma maneira superior àqueles que eram menos bem-sucedidos. E nessa relação, ciúmes e contendas afloraram no reino da igreja de Corinto. Meu irmão, a imaturidade espiritual faz isso. Ela faz com que uma família se divida. Ela faz que um reino não subsista. Porque nós somos capazes de destruir aquilo que o Senhor fez. Ele uniu um povo para si, chamou um povo para si, os constituiu reino e sacerdotes, e nós vamos dizer, não, eu sou mais reino do que o outro, eu sou mais sacerdote do que o outro, eu sou mais capaz do que o outro, e assim ciúmes e contendas, meu irmão, leva a igreja do Senhor a revelar a sua imaturidade. Mas não é apenas isso, né? O texto bíblico diz que haviam também partidos. E nós não estamos falando de republicanos e democratas. Nós estamos falando de PT. Tem outro partido diferente? Dizem. Mas do que estamos falando? Aqui no texto em questão, Paulo fala dele mesmo e fala de quem? Apolo. Mas se nós voltarmos à leitura da palavra de Deus e formos no capítulo 1, nós vamos perceber que o problema era maior. Porque alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Cristo. E aí eu pergunto, qual partido você escolhe? Tempo na tela. Alguns vão dizer, eu escolho o partido de Cristo. Não, meu irmão, não escolhe não. Porque nem o partido de Cristo estava correto na história. O partido de Cristo era simplesmente uma revanche. Era um outro partido criado. Veja como nós somos capazes. Se nós tivermos a imaturidade espiritual, nós distorcemos o ministério fiel. Nós conseguimos fazer Cristo virar um partido na igreja. Então alguns diziam, não, eu sou de Paulo, porque Paulo é o teólogo. Não, eu sou de Apolo, porque Apolo é o pregador. Não, eu sou de Cefas, porque Cefas foi o que disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não, gente, vocês são tudo carnal. O certo é ser de Cristo. Vamos espiritualizar, né? O certo é ser de Cristo. Não. Todos eles estavam errados, pelas motivações erradas, fazendo partidos errados, não sei se por teologia, não sei se por discipulado, não sei se por eloquência, não sei se por simples revanchismo, mas a questão, meu amado, é que esses homens que aqui estavam, imaturos na fé, imaturos na vida cristã, distorceram o que era bom e justo diante de Deus. E o que era bom e justo diante de Deus nesse contexto? Homens de Deus. Quem é Paulo? Quem era Apolo? Quem era Cefas? Olha, quem é o próprio Cristo Salvador? Quando somos imaturos, meu irmão, nós conseguimos distorcer aquilo que Deus nos dá para nos abençoar. Nós conseguimos distorcer o ministério fiel, o serviço fiel das pessoas. Damos um propósito que não é o propósito bíblico. E isso, meu irmão, conforme as próprias palavras do apóstolo Paulo, é andar segundo os homens. É andar segundo a carne. Na verdade, os coríntios estão sendo como os gregos. Quando se diz eu sou de fulano, eu sou de ciclano, isso são palavras e expressões próprias daquele contexto grego partidário. Eles estavam trazendo isso para dentro da igreja. Ai, irmão, isso é um grande problema. Os comitês que temos em nossa igreja são uma base maravilhosa e fundamental
para que todos possamos servir conforme os dons que Deus nos deu e seguindo o princípio presbiteriano de governo que está exarado na palavra do Senhor. Isso é um fato. Mas, meu irmão, se você não for um homem cheio do Espírito Santo, se você não for uma mulher madura na fé, toda essa bênção pode ser uma maldição. Porque cada um dos comitês pode se levantar um contra o outro, pode se achar melhor do que o outro, pode se achar mais capaz do que o outro, e assim aquilo foi criado para abençoar a igreja, vir uma maldição. Não porque a estratégia é errada, mas porque nós estamos errados em nossa visão frente à palavra de Deus. Então, meu irmão, a pergunta que fica é a pergunta que o apóstolo Paulo disse. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Servos. Servos pelas quais vocês, crentes da cidade de Corinto, vieram a crer. Então veja, meu irmão, que a disputa desses irmãos é vã. Porque eles estão se gloriando em homens, estão se gloriando em Paulo, estão se gloriando em Apolo, estão se gloriando em Cefas, e alguns, pretensamente falando Cristo, estão se gloriando em si mesmos. E na igreja de Jesus não há espaço para vanglória. Na igreja de Jesus nós não glorificamos homens. Nós, na igreja de Jesus, glorificamos o Filho do homem. Nós glorificamos o Senhor da igreja. Nós glorificamos o cabeça do corpo. Nós glorificamos o Rei dos reis. Nós glorificamos Jesus. Então veja o problema da imaturidade, irmão. A imaturidade espiritual, ela tem esse poder de distorcer o ministério fiel, porque ela é um problema tão profundo que precisa ser extirpado, que precisa ser entendido, compreendido. Mas finalmente o texto conclui para nós, e ele diz aqui no versículo 6 a 8, que Paulo começa a declarar a verdade. Paulo passa a declarar o que os cristãos não podem esquecer. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De maneira que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ele diz, cada um receberá o seu galardão. E aqui fica, meu irmão, uma terceira forma do tratamento que nós não podemos esquecer. Se é um fato que a imaturidade espiritual revela um problema profundo, se é um fato que a imaturidade espiritual distorce o ministério fiel, meu irmão, saiba de uma coisa, é um fato que a imaturidade espiritual deve ser superada com a verdade. Não é porque esse problema é obstinado, não é porque esse problema persiste na igreja, teima na igreja, que nós vamos deixar de tratá-lo, que nós vamos deixar de apontá-lo, que nós vamos deixar de mostrá-lo, revelá-lo. Ele está aí, ele precisa ser tratado, mas não será tratado por força, meu querido, não será tratado por poder, ele precisa ser tratado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que nos convencer e revelar o que está errado e nos levar realmente a crescer. Ela é o alimento sólido que nós devemos trazer para dentro de nós, para o nosso coração, na expressão de Davi. Guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Então não há segredos, mas há um desafio muito grande. Então qual é a verdade? Com qual verdade que eu supero a imaturidade espiritual? Ora, a palavra do Senhor diz que a verdade revela o papel de cada um no reino de Deus. Veja, meu querido. A palavra do Senhor diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. De maneira, meu querido, que você precisa entender. Como você vai superar a imaturidade espiritual? Você supera a maturidade espiritual entendendo que cada um tem o seu papel no reino de Deus. Há presbíteros na igreja, há diáconos na igreja, há líderes de louvor na igreja, há pessoas que estão servindo em todos os comitês da igreja, meu irmão, mas nós sabemos que aqui absolutamente ninguém é maior do que o outro, são todos servos com papéis distintos. No dia que nós acharmos que somos melhores do que outros, meu irmão, acabou. Viraremos uma Corinto.
Então, meu amado, a verdade é essa. A verdade que eu e você precisamos ter no nosso coração é essa. Cada um tem um papel no reino de Deus. Cada um tem um papel na igreja visível. Cada um tem um papel aqui na City K United. E nós precisamos fazer e cumprir o nosso papel, o nosso chamado, com amor, com dedicação, sabendo em quem temos crido. Sabemos, meu irmão, que essa obra não vai acontecer por nosso próprio braço, por mais forte que ele seja, mas pelo próprio Senhor, que é o dono da igreja. Veja que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem, irmãos? Quem é que traz as pessoas? Quem é que salva as pessoas? Quem é que move no coração das pessoas? Será eu, com a minha amizade, com o meu carinho, com o meu sorriso? Não, irmãos, isso é ser crente, isso é ser cristão, isso é ser agradável. Nós, meu irmão, precisamos ser cristãos, evangelizarmos, discipularmos, trazemos as pessoas à casa do Senhor, fazemos o que a palavra de Deus diz. Eu plantei, Apolo regou, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o seu chamado, mas sabendo que apenas Deus pode dar o crescimento. Somente Ele. Então, meu irmão, não vamos colocar um peso em nossas costas que não pertence a nós. O peso que devemos carregar é leve em Cristo Jesus. É leve. Tomar a cruz e seguir após o Senhor Jesus, meu irmão, é leve. Devemos servir com alegria, devemos servir com dedicação, porque esse é o nosso privilégio. É para isso que nós estamos aqui, para glorificar o Senhor. Então façamos, meu irmão, mas lembre-se, por que a igreja não está crescendo? Alguém pode perguntar. Por que não temos um templo ainda? Por quê? Por que será que ainda nós não enchemos o nosso jantar de missões? Por quê, irmãos? Todas as perguntas são lícitas, mas lembre-se, devemos trabalhar. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Não perdamos isso de foco. Na verdade, essa é a palavra de Paulo, à igreja de Corinto, quando vai falar dos dons espirituais. Porque os dons espirituais eram motivo da separação, das contendas, das divisões, e o apóstolo Paulo vai dizer o que? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele vai dizer, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Amado, cada um tem o seu papel no reino de Deus. E o mesmo Deus operará tudo em todos. Mas a verdade também que o texto diz diz o texto, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Ora, irmãos, se devemos superar a imaturidade espiritual com a verdade, se a verdade é que cada um tem um papel no reino de Deus, a segunda verdade é que Deus requer humildade dos seus servos. Deus requer humildade de cada um de nós. Nós, meus irmãos, não podemos fazer a obra do Senhor com arrogância. Não cabe soberba no povo de Deus. Quem somos nós, irmãos? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Ângelo? Quem é Mara? Quem é Pedro? Quem é? A resposta precisa ser servos. Outra vez vos digo, irmão, servos. Por que você acha que a reunião dos líderes da igreja e dos servos, das famílias desses líderes da igreja, é chamada de servos? Por que você acha isso? Não é porque essa é a condição bíblica que agrada ao Senhor? Então, meu irmão, se nós estamos aqui para servir. Então entrai nos seus atos com ações de graças, render-lhe graças, bendizer-lhe o nome e servir ao Senhor com alegria. Nós precisamos, meu irmão, entender que nós somos servos. Esse é um papel que requer humildade perante o Senhor.
Paulo está humilhando os homens e exaltando Deus, quando ele diz que um planta e o outro rega, e que esses são servos, e coloca Deus no patamar que lhe é devido, lá no altíssimo lugar, aquele que faz todas as coisas virem à existência, é Ele que dá o crescimento para a sua igreja, é Ele que faz a sua igreja superabundar, é Ele que leva a igreja por todas as partes do mundo, Ele fará e cumprirá a sua obra, a Ele toda a glória, e a nós cabe toda a humildade. É o ensino bíblico. Me lembra, meu querido irmão, quando João Batista vai testemunhar acerca de Jesus, e Cristo, ao falar de João Batista, disse o quê? Um dos maiores, se não o maior dessa geração. Não houve alguém como João. Esse é o testemunho de Jesus, não é verdade? Mas qual era o testemunho de João? O testemunho de João era esse: convém que ele cresça e eu diminua. Percebe, irmão? Convém que ele cresça e eu diminua. E qual era o testemunho de Tiago? Tiago, o irmão do Senhor? Rapaz, ele era quem, gente? O irmão de quem? Do Senhor? O que esse moço revelou para nós, irmãos? Ele disse: humilhai-vos na presença do Senhor. Percebe, irmão? E Pedro? Vamos lembrar algumas palavras, né? De Pedro, né? Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele: pastorei as minhas ovelhas. Olha só que palavra especial. Pastorei as minhas ovelhas, Pedro. Cefas. E o que ele diz? Quando ele escreve a sua carta, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Perceba, meu irmão, que não importa as experiências que nós tivemos com Deus, não importa o relacionamento íntimo que temos com Deus, não importa cargos, não importa dons, a única coisa que nos importa é reconhecermos que diante de Cristo nós somos servos e que devemos nos humilhar. Devemos nos colocar nessa posição, porque isso é agradável diante do Senhor. Essa é a verdade que enfrenta a imaturidade espiritual. Então, meu irmão, enfrente a imaturidade espiritual também com a verdade que cada um vai receber o seu galardão no fim. Cada um. Veja que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, não. Não é em vão. Veja que o próprio Senhor Jesus, no final do livro de Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, ele deixou muito claro e evidenciado para nós justamente isso. Eis que eu venho sem demora, comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, meu irmão, há um galardão para Paulo, há um galardão para Apolo, há um galardão para Cefas, há um galardão para mim, há um galardão para você. De maneira que, irmão, todos aqueles que estão em Cristo Jesus são salvos por eles. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus estarão no céu. Mas todos estaremos, meu irmão, com galardões diferentes, de acordo com o juízo do próprio Senhor. Então isso significa, meu irmão, que a sua recompensa em último grau não está aqui. A sua recompensa em último grau está onde? Está lá, no novo céu e na nova terra. É para lá que iremos. E é para lá que gozaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, meu querido, eu queria fazer esse desafio para nós nessa manhã. Como você se vê diante do Senhor? Você se vê imaturo? Espiritualmente imaturo? Talvez você tenha décadas de membro da igreja e ainda não cresceu, ainda é um bebê. Às vezes você acabou de se converter
e já é um jovem na fé cristã. Sabe? Deus tem exortações para todos nós. Foi por isso que João disse: pais, eu vos escrevo, filhinhos, eu vos escrevo, jovens, eu vos escrevo. Porque na igreja é assim, existem graus de maturação espiritual. Agora, o que nós não podemos aceitar, meu irmão, é que alguém que se converteu a Cristo já há algum tempo não desenvolva absolutamente nada em relação à fé. É preciso crescer, irmão. É preciso avançar. É preciso que você entenda esse problema, se ele existe na sua vida, e clame ao Senhor. Porque esse problema que existe na nossa vida vai nos levar a distorcer aquilo que é bênção, aquilo que é fiel na igreja do Senhor. Então, para que isso não aconteça, meu irmão, opere pela palavra e apenas pela palavra, alimente-se da palavra, porque ela vai te ajudar a superar essa imaturidade espiritual. Por isso que eu termino esse texto citando o versículo 9 desse capítulo, irmão. O final do texto diz assim: porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olhe para o texto que está na tela, meu querido. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. Olhe para o texto e veja que a igreja não é de um único membro. Olhe para o texto e veja que você não consegue ser igreja solitariamente. Porque o apóstolo Paulo diz: somos. Depois ele diz: sois vós. A igreja existe no corpo, a igreja existe nos membros, a igreja existe quando todos nós, irmãos, muitos, nos tornamos um em Cristo Jesus. Essa é a igreja. Olhe para o texto, meu irmão, e perceba que a igreja, que é plural, também é viva. Ela é viva. E por viva, meu irmão, não quero dizer necessariamente algo do fogo, necessariamente não. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, que a igreja que o Senhor comprou com o seu sangue, ela está em crescimento, ela está em desenvolvimento, ela está em expansão, ela se move, ela é viva, ela é dinâmica. Por isso que Paulo chama a igreja de cooperadores. Mais uma vez plural. Mas por que ele fala cooperadores? Porque todos juntos trabalham pelo reino. É por isso que Paulo chamou a igreja de lavoura, porque todos crescem juntos nesse campo fértil. Por que ele chamou a igreja de edifício? Porque estamos sendo construídos a cada dia. O Senhor está nos desenvolvendo cada vez mais e nos elevará à condição perfeita em Cristo Jesus no fim. Então veja, meu irmão, que a igreja ela é viva, ela é plural e ela avança. Ela não pode ser imatura. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. Jesus quer que nós cresçamos e amadureçamos espiritualmente. E isso só é possível por meio da palavra. Isso só é possível por meio de Cristo, por meio da sua palavra escrita, por meio da sua palavra simbolizada, os sacramentos, por meio da sua palavra pregada, anunciada, que é o alimento sólido para aquele que verdadeiramente tem fome. Você tem fome, irmão? Você quer crescer? Deus colocou essa palavra no meu coração, meu querido, porque vou falar com toda sinceridade com os irmãos. Toda sinceridade. Mesmo. Eu sou pastor há 19 anos. Apesar de ter cara de menino. Sou pastor há 19 anos. Crente há 25. Mas veja, nesses 19 anos eu cuidei de 4 igrejas e coopero na CityK com uma 5ª igreja. Preste bastante atenção nisso, meu querido. Nesse tempo meu de ministério, eu conheci muitos presbíteros, homens de Deus, diáconos, homens de Deus, homens que serviam a Deus, mulheres dedicadas. Vi muito disso. Mas eu preciso dizer para os irmãos que
eu nunca vi como estou vendo no nosso meio. Nunca vi. Pela primeira vez no ministério, eu vejo uma igreja avançando de acordo com o ensino bíblico. Vejo uma liderança dedicada. Vejo um conselho, uma junta diaconal trabalhando. Vejo a igreja envolvida, vejo os familiares envolvidos. Vejo uma igreja organizada, uma igreja investindo em missões, irmãos. Não apenas falando de missões, investindo em missões. Por que eu estou falando isso? Porque no meu coração, meu irmão, o que me ocorre, o que Deus ministra no meu coração, e é coisa minha, mas que eu quero compartilhar com vocês, é que Deus quer fazer algo grande em nós. E eu acredito que vai fazer. Acredito que vai fazer. É o que Deus tem falado ao meu coração. Mas para isso que Deus quer fazer em nós, irmão, nós não podemos ser imaturos. Nós não podemos permitir a imaturidade espiritual. Nós precisamos receber isso com a condição necessária para que aquilo que Deus vai nos dar seja uma bênção na nossa vida, não uma maldição. Então a minha oração, meu querido, é que através dessa palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã, que você a receba, que você amadureça e espere o que Deus está para fazer. Não seja como aquelas meninas naquele dia no shopping. Não. Não sejamos imaturos, irmãos. Algumas coisas estão acontecendo na nossa igreja. Já estão. Teremos a presença do reverendo Augustus. Estamos vendo outros movimentos acontecerem na igreja. E coisas virão, acontecerão. E para que elas sejam bênção na nossa vida, nós não podemos ser meninos na fé. Nós temos que estar crescidos. Então, meu irmão, alimente-se da palavra. E supere a maturidade espiritual em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.